Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir um pouco sobre forças. Essa aula vem no sentido de complementar a aula sobre segunda lei de Newton e nós vamos discutir alguns tipos de força. É claro que não vai dar para a gente esgotar todas as forças que existem, mas nós vamos discutir alguns tipos como, por exemplo, a força gravitacional, força normal, força de tração e força de atrito. Na aula anterior, eu já apresentei para vocês, né, uma definição qualitativa do que é força. Então, nós vimos que a força é a ação pela qual um corpo acelera outro e que desaparece quando a distância entre os corpos tende ao infinito. Nós também vimos, né, na aula anterior, que a gente pode dividir as forças em duas classes, né? Nós temos as forças aplicadas e as forças vinculares. E o que a gente vai fazer hoje é tentar discutir um pouquinho desses exemplos de força que eu citei na aula anterior. Então, vamos começar discutindo sobre a força gravitacional. A lei da gravitação universal é uma lei que exprime a força de interação gravitacional entre duas partículas. Muitas vezes, essa força ela é associada apenas a corpos que têm massa em escala astronômica. Mas isso não é verdade, a força gravitacional ela vai atuar em quaisquer dois corpos que possuem massa. Então, vamos tentar entender por que isso acontece. Aqui a gente tem a expressão da força gravitacional e a gente pode observar que essa expressão ela depende, né, do produto da massa dos dois corpos, então tem aqui m1 vezes m2, dividido pelo quadrado da distância entre as duas partículas. Tudo isso vezes g, que é uma constante gravitacional que tem esse valor expresso aqui embaixo. E a gente tem esse sinal de menos na nossa expressão, porque a força gravitacional ela é uma força que ela é sempre atrativa. R chapéu aqui eu esqueci de mencionar, é o vetor unitário, está aqui indicado para vocês na figura qual que é a direção e sentido dele. Vamos tentar entender, né, por que essa força gravitacional ela acaba sendo sempre associada a corpos em escala astronômica. A gente vê aqui pela expressão que quanto maior a massa do corpo, maior vai ser o módulo da força gravitacional e também quanto menor a distância de separação entre os corpos, maior vai ser o módulo dessa força. A gente pode pensar no seguinte caso, né? Qual que é o módulo da força gravitacional se eu tenho duas partículas, tá? Com massa 1 kg, duas partículas iguais, cada uma com massa 1 kg, separadas por uma distância de 1 milímetro. Quanto que daria o módulo dessa força gravitacional? Então, pausem aí a nossa aula e tentem fazer essa conta. Bom, vocês vão observar, né, quem fez a conta, que o módulo dessa força gravitacional tem essa ordem de grandeza aqui, basicamente 10 a menos 4 newtons. Então, 10 a menos 4 newtons não chega nem a 1 newton. E se pensar em força ainda fica difícil para classificar entre grande ou pequeno, a gente pode tentar pensar também em termos de aceleração. A gente pode pensar o seguinte, bom, se em cada uma dessas massas aqui está atuando uma força que tem a ordem de grandeza de 10 a menos 4 newtons, essa força, né, vai ser a força resultante, então é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente pode observar que a aceleração que essa força está causando aqui nesse corpo é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada 1 segundo, a velocidade varia em 10 a menos 4 metros por segundo. Ou seja, de fato, em corpos que têm a massa da ordem de 1 kg, o valor, né, dessa força gravitacional é muito pequeno. Bom, a gente pode calcular agora qual que é a força gravitacional que atua num corpo que está sobre a superfície da Terra. Então, nós temos aqui a Terra e um corpo que está sobre a sua superfície. A gente pode escrever a força gravitacional dessa forma que está aqui, onde m vai ser a massa do corpo, m da Terra é a massa da Terra e a distância entre esses dois corpos é justamente o raio da Terra, que aqui na expressão da força gravitacional aparece ao quadrado. Bom, dado que a força gravitacional é a única força que está atuando aqui no nosso corpo, ela é a própria força resultante pela segunda lei de Newton. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas substituir as expressões. Então, aqui, a segunda lei de Newton e aqui do outro lado da nossa equação, a força gravitacional.
Nós temos que a massa, né, do corpo aparece dos dois lados da equação, então nós podemos simplificar, e com isso a gente obtém a aceleração que está atuando nesse corpo, que a gente define como sendo a aceleração da gravidade, chamada que a gente chama de G, né? E o módulo de G é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa aqui, estou repetindo mais uma vez, né, a expressão da força gravitacional para esse corpo que está sobre a superfície da Terra. E agora nós temos, né, que todo esse termo aqui, incluindo o sinal negativo, é o que a gente chama de G, é o que a gente define como sendo a aceleração da gravidade. Com isso, a gente pode definir a força-peso que atua num corpo. Nós temos que a força-peso ela vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade, que é o G, que é exatamente esse termo que nós determinamos aqui acima. Tá? A força-peso é uma força aplicada. E o que é importante, então, da gente frisar aqui desse resultado é que todos os corpos, né, que estão sobre a superfície da Terra, eles são acelerados pela mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Isso remete à experiência da Torre de Pisa de Galileu. A gente observa que o tempo de queda dos corpos, ele independe da massa. A gente já discutiu isso lá em cinemática. A ideia do experimento, né, é que se você está lá no alto da Torre de Pisa, não importa se você abandona uma bola de basquete ou uma bola de demolição, o tempo de queda desses dois corpos vai ser independente da massa deles. A gente sabe que se a gente abandona dois corpos de uma mesma altura, o tempo de queda ele depende apenas da aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, que é a mesma para esses dois corpos. Com isso, a gente também pode pensar, né, a gente pode ter uma visão de que a aceleração da gravidade ela pode ser pensada como uma propriedade do espaço. E isso é um dos cernes da teoria da relatividade que vocês vão ver mais à frente no curso de vocês. Um outro tipo de força que tem é a força normal e a força de tração. Vamos começar primeiro explicando o que é a força normal. A força normal ela é uma força de contato que surge devido à pressão que um objeto exerce sobre uma superfície. Essa força ela surge sempre na direção normal à região onde há contato. Então, por exemplo, eu tenho aqui um bloco sobre uma superfície. E à medida que esse bloco está em cima dessa superfície, para esse bloco não quebrar, né, para essa superfície conseguir sustentar esse bloco, ela precisa aplicar nesse bloco uma força que é essa força normal. Então, a força normal ela é uma resposta da superfície que não permite que o bloco penetre na superfície, adentre pela superfície. É claro que se a superfície vai sustentar ou não o bloco vai depender do material da superfície e do material do bloco, né? A ideia é que esse bloco está exercendo uma pressão sobre essa superfície responde com essa força normal. A gente pode pensar aqui, né? Por exemplo, eu posso ter uma mesa de festa toda bonitinha e eu tentar colocar um elefante em cima dessa mesa. Eu acho que nesse caso a mesa ela não vai conseguir sustentar esse objeto. E também vale destacar que a força normal ela é uma força vincular. Indo agora para a força de tração é uma força que surge devido à tensão que o objeto causa numa corda. Então, a gente pode observar aqui, né, o pêndulo, a gente tem uma corda que está sustentando uma bola. Se essa bola não tivesse presa a essa corda, ela ia cair. Então, o que essa corda está fazendo é sustentar essa bola, não deixando que ela caia. Para essa corda estar sustentando essa bola, o que acontece aqui na corda é que ela está sofrendo uma força de extensão, ela está sendo estendida, tá? E eu represento aqui os vetores força que estão atuando na corda. Vocês já devem ter visto também no ensino médio a discussão sobre a força de tração. E agora, olhando para a bolinha, a gente sabe quais são as forças que estão atuando nela. A força-peso e a força de tração. Na próxima aula, na terceira lei de Newton, a gente vai discutir essa relação aqui, que eu utilizei letras diferentes. Então, a gente vai discutir na próxima aula sobre a relação entre esse T2 e o que eu chamei aqui de telinha. E, bom, nessa imagem aqui, a gente consegue entender bastante essa ideia de você estar estendendo a corda, você está esticando, né? É esse o tipo de força que a bolinha faz na corda e a força de tração também é uma força vincular. Bom, vamos discutir agora sobre a força de atrito.
A força de atrito é uma força de contato que surge devido à frição entre duas superfícies. Essa força ela vai sempre surgir no sentido de se opor, de dificultar o movimento, e pode ser classificada ainda em atrito estático ou atrito cinético. Então, aqui eu apresento um exemplo para vocês. Vamos considerar um bloco e que nós estamos aplicando uma força F nesse bloco. Esse bloco está sobre uma superfície e existe atrito entre o bloco e a superfície. A ideia é que, dependendo do valor da força F, ou seja, dependendo do quanto que você empurra, né, da força que você aplica nesse bloco, ele pode se deslocar ou não pela superfície. Então, vamos pensar aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu aplique no início uma força de 1 newton e eu observo que esse bloco permanece em repouso. Então, a gente vai ter que a nossa força de atrito, nesse caso, vale 1 newton. Vamos supor que eu aumento um pouco mais a minha força F. Então, agora eu estou aplicando uma força F cujo módulo vale 1,5 newton. E eu observo ainda que esse bloco permanece em repouso. Então, a minha força de atrito estático ela vale 1,5 newton. Até que chega um momento em que vou cada vez mais aumentando o módulo da força F que eu aplico nesse bloco e chega um momento em que meu bloco está na iminência de entrar em movimento. Ele está quase entrando em movimento. Como é que a gente pode calcular, né? Quanto que vale essa força de atrito estático máxima? Bom, a gente calcula essa força a partir dessa expressão, tá? Onde nós temos que a força de atrito estático máxima, ela vai ser igual ao μ estático, esse μ é um coeficiente de atrito estático, vezes o módulo da força normal. Então, o que é importante destacar aqui é que se você não chegou ainda, né, se você ainda não está na iminência de movimento, o valor da força de atrito, para esse caso aqui, é exatamente o valor da força F que você aplica para tentar empurrar esse bloco. A partir do momento que você está na iminência de movimento e depois daí, bem, o bloco começou a se movimentar. O que vai entrar em jogo nesse caso vai ser a força de atrito cinético. Agora, o que eu queria destacar aqui, porque eu queria que vocês pensassem, é o seguinte: por que raios, né, a força de atrito ela está relacionada com a força normal? Então, aqui para a gente calcular o módulo da força de atrito estático máximo, a gente calcula esse módulo baseado no módulo da força normal. Então, bom, a força de atrito estática é uma força que está aqui, para esse exemplo que eu estou dando para vocês, ela está na direção horizontal. A força normal aqui nesse exemplo que eu estou dando, ela estaria na direção vertical. Por que essa força normal está influenciando, né, ou aparece na expressão da nossa força de atrito? Bom, vamos tentar entender isso. Então, vamos considerar aqui um outro exemplo, que é um plano inclinado, e eu tenho aqui um bloco sobre esse plano inclinado. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? Bom, num primeiro momento está atuando nesse bloco a força peso. E para que esse bloco não rompa, né, essa superfície, a superfície precisa aplicar uma força nesse bloco. Para que ela conseguir sustentar esse bloco, ela vai precisar fazer uma força nele, que eu estou chamando aqui de força superficial. Agora, o que é essa força superficial? A gente pode pegar esse vetor força superficial e decompor esse vetor em duas componentes. Uma componente aqui que está paralela à superfície do meu plano inclinado e uma outra componente aqui que está normal à superfície do meu plano inclinado. Bom, se vocês já se atentaram, essa componente normal à superfície do meu plano inclinado é o que a gente chama de força normal. E essa força que está paralela à superfície do meu plano inclinado vai ser a minha força de atrito, tá? Então, a força normal, mais uma vez, ela vai estar relacionada com a pressão que esse bloco está fazendo sobre a superfície desse plano inclinado. Enquanto que essa força de atrito, ela está relacionada com um cisalhamento entre as duas superfícies, a superfície do bloco e a superfície do plano. Então, a ideia é que força normal e força de atrito são forças de contato, tá bom? Só que uma vai estar relacionada com a pressão e a outra vai estar relacionada com o cisalhamento. E é por isso que o módulo da força normal aparece na expressão da força de atrito, porque as duas são duas forças de contato. Vale destacar aqui que no caso da força de atrito estático, essa força é uma força vincular, né? E o vínculo que a gente está usando aqui é que o bloco não desliza na superfície. Vamos ver agora o caso do atrito cinético, né? Então, a partir do momento que você vence, né, essa iminência de movimento, que o bloco entra em movimento, o que vai entrar em jogo é a nossa força de atrito cinético.
a força de atrito cinético, como é que a gente pode calcular? A gente calcula a partir dessa expressão que eu estou apresentando aqui no slide para vocês. Então, força de atrito cinético, o módulo dela é igual ao μ, só que agora um outro μ, é o coeficiente de atrito cinético, que vai ser diferente do μ estático, vezes o módulo da força normal. E a força de atrito cinético, diferente da força de atrito estático, ela é uma força aplicada. Bom, nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos dessa aula. Então, voltem lá nos slides objetivos e vejam se vocês conseguiram alcançar os objetivos da aula. Tragam as suas dúvidas para o nosso encontro presencial, tá? Pensem em perguntas sobre essa aula e até o encontro presencial.